Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Everson e hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre essa matemática, ok? Vamos lá então? Então, na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a área de um quadrado, tá ok? Então, área de figuras geométricas planas, área de um quadrado, ok? Bom, na aula anterior, lembra que eu fiquei devendo para vocês o exercício sobre o quadro, né, da Tarsila do Amaral Agari, que vocês ficou para fazer aí, ok? Vamos corrigir então? Bom, esse quadro aí, né, qual a área do quadro Agari de Tarsila do Amaral com dimensões de 84,5 centímetros por 65 centímetros, ok? Então, qual é a área desse quadro? Bom, esse quadro, ele é um retângulo, né? Então, é 84,5 por 65 centímetros. Então, a base e a altura, certo? Então, qual é a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, ó, a base, 84,5 vezes 65. Então, está aqui no cantinho ó, a continha, né? Que você fez aí também. Lembrando, né, que ó, em alguns casos o professor ensina para você colocar o zero ali, tá? Então não tem problema se no lugar do sinalzinho de mais for o zero, vai dar a mesma continha, tá? Então multiplicando lá, ó, nós vamos chegar aqui, ó, 5, 492 e por último 5. Não esqueça, pessoal, da vírgula, ó. Lá em cima tem uma casinha e vírgula. Então você tem que contar aqui no seu resultado final uma casinha e pôr a vírgula, ok? Então, o resultado final vai dar 5.492, centímetros quadrados. Tudo bem? Então, esse aí foi da aula anterior, né, que nós ficamos de resolver. Tudo bem? Então, agora vamos para a área do quadrado. Tá? Então, ó, sendo o quadrado um caso particular de retângulo, em que a medida da base é igual à medida da altura. Ou seja, base é igual à altura, né? Porque o quadrado tem todos os lados iguais, né? Então, tanto faz a base quanto a altura são iguais, tá? Chamamos a medida do lado de L e representamos a área do quadrado como a área, o que aqui do quadrado, certo? A área do quadrado é igual lado vezes o lado, ou lado elevado ao quadrado, ok? Tudo bem? Então, ó, lembra daquele problema nosso da aula anterior que o Jonas queria fazer um gramado? Aí o Jonas agora mudou de ideia, ele quer fazer um gramado quadrado, né? Olha só, Jonas quer fazer um gramado quadrado de 2 por 2, um quadrado de 2 metros, né? Na altura e 2 metros na base. De quantas placas quadradas de grama com lados de 1 metro ele vai precisar, né? Então, olha só, daí está o Jonas pensando e ele fez um desenho lá, ó. 2, ó, 1, 2 por 2. Então, Jonas desenhou um esquema do gramado e pensou, cabe 2 fileiras, ó, 1, 2, cada uma com 2 placas quadradas de grama. Ou seja, ó, tenho 2 fileiras, cada uma com 2 placas. Logo, ó, né, não vai ser esse lado vezes aquele lado? Olha só, então, ao todo, cabem 4 placas de grama lá no quadrado. Ou seja, 2 vezes 2, com lados de 1 metro quadrado. Olha só, então tá aqui, ó, tá vendo do ladinho, um Lzinho? Quanto é o lado desse quadrado? Quanto é o lado desse quadrado? Então, aqui, ó, eu tenho 1 metro aqui e 1 metro aqui, são 2 metros, certo? Então, ó, qual é a área do quadrado? Não é L elevado ao quadrado? Ó. Esse lado aqui é quanto? 2. Aquele lado também. O quadrado tem todos os lados iguais, ok? Então, ó, a área do quadrado é igual a L vezes L, ou o L elevado ao quadrado. O L elevado ao quadrado se repete 2 vezes. Então, o lado não é 2? 2 vezes 2, 4.
Então, eu vou ter o quê? 4 metros quadrados. Não posso esquecer daquele 2 ali, tudo bem? Bom, exemplo, ó, agora eu fiz aqui a mesma coisa que a área lá que o Jonas usou para colocar as gramas, né? Então, eu deixei aqui só o L, ó, tá? E agora, ó, um exemplo, eu quero saber ó, qual a área de um quadrado cujo lado mede 3 centímetros. Então, agora vamos imaginar, quanto que é o lado do quadrado? 3. Então, a área do quadrado é o quê? É L elevado ao quadrado. 3, esse lado vale quanto? 3. Então, 3 vezes 3, 9. 9 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo, a área do quadrado, né? É só lado vezes o lado. Então, ó, exemplifiquei aqui, né? Como se eu tivesse as minhas placas de gramas. Então, quantas placas de grama eu vou ter aqui dentro desse quadrado? Logo, né, eu vou ter 9 placas aqui, tudo bem? Só que agora, ó, a minha unidade de medida é centímetros, né? Um exemplo, né? Então, eu vou ter aqui 9 quadradinhos dentro desse quadrado de lado 3 metros. 3 centímetros. Opa, perdão, tudo bem? Vamos lá, então? Ó, agora um exemplo aí para vocês. Exemplo, se a área de um quadradinho é de 1 centímetro quadrado, calcule a área da figura. Professor, mas não tem valores ali? Tem, ó. Cada quadradinho vale 1 centímetro quadrado, ou seja, 1 centímetro aqui e 1 centímetro acima. Tudo bem? Tá? Posso falar que a base e a altura dá na mesma, tá? Só que o quadrado tem todos os lados iguais. Então, ó, como é que eu vou calcular a área dessa figura aqui? Pensa aí um pouquinho. Olha só, gente, dá para mim fazer da seguinte forma. Tá vendo esses 3 quadradinhos aqui embaixo? Ó? 1, 2, 3, certo? Então, se eu retirar esses 3 daqui e colocar aqui, ó, eu vou completar esses 3 espaços. Vai ficar completo aqui, certo? Agora, se eu pegar esse aqui de cima ó, e colocar aqui, eu vou completar um quadrado. Olha só. Ó, tirei os 3 que estavam aqui, joguei aqui. Esse 1 que estava passando, coloquei aqui embaixo. Então, ó, completei um quadrado. Veja só. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na base e a minha altura? 1, 2, 3, 4, 5. Logo, eu tenho um quadrado de 5 por 5, né? Qual é a área desse quadrado? Tabuada do 5. 5 vezes 5, lembra? Então, ó, a área do quadrado é igual a L elevado ao quadrado. O lado é quanto? 5. Então, ó, 5 vezes 5 vai me dar 25 centímetros quadrados. Tudo bem? Tranquilo? Então, agora, ó, vocês vão fazer esse exercício aí, vou dar um tempinho para vocês fazer, ó. Então, usa a mesma técnica. Tenta tirar um quadrado dali e completar outros espaços para você ficar com um quadrado completo. Ou um quadradinho inteiro, tudo bem? Então, não vou dar muita dica, daqui um pouquinho eu volto para a gente corrigir, ok?
Ok, galera? Fez o exercício aí? Desvendou o segredo? Vamos lá então resolver junto? Olha só. Então, ó, se nós, né? Vocês não. Nós pararmos para pensarmos, olha só. Aqui não é uma metade? E aqui também não é uma metade? Então, se eu juntar metade com metade, eu vou ter um quadradinho inteiro. Olha só. Então, ó, tá vendo? Essa metade que estava aqui em cima, eu coloquei aqui do lado desse, ó. Fiquei com um quadradinho inteiro. Da mesma forma aconteceu aqui, ó. Tirei a metade e coloquei aqui. Quantos metros quadrados eu vou ter então? Ó? 1, 2, metros não, né? Perdão, centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 centímetros quadrados. Tudo bem? A mesma coisa aconteceu nessa figura aqui, ó. Olha só. Veja, nós temos um quadrado aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Um quadrado de 4 por 4. 4 vezes 4, 16. Agora, olha fora desse quadrado, ó. Tá vendo? Ó? Esse com esse vai me dar 1. Tá vendo? Ó? Vou juntar, ó. Esse com esse, 1. E esse com esse, mais 1. Ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 quadrados aqui, mais o 16, certo? 16 mais 4, então eu vou ter 20 centímetros quadrados nessa figura. Tudo bem? Vamos lá então, seguindo. Olha só, essa daí é a questão que nós fizemos na aula anterior, lá da prova Paraná, tá? Dessa edição de 2020 aí, essa é a questão 45. Agora nós estamos trabalhando com quadrados, né? Então vamos lá. Lucas fez um desenho e pretende reproduzi-lo em cartolina. Esse desenho está representado em cinza. Então, o desenho aqui em cinza, ó, é uma cruz, certo? Em quadriculados, cheio de quadriculados. Tudo bem? Na malha quadriculada ao lado, em que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, pessoal, cada quadradinho desse daqui, ó, é 1 centímetro quadrado, ou seja, um aqui na base e um aqui na altura, né? Ou todos os lados 1 centímetro. Quantos centímetros quadrados de cartolina são necessários para reproduzir esse desenho? Então, eu tenho aqui a alternativa A, B, C e D. Então, pensa agora se dá para você pegar essa figura aqui, que é uma cruz, e transformar em quadrados, tá? Lembrando que os quadrados, todos os lados são iguais. É uma dica para você tentar resolver. Daí eu volto para nós corrigirmos, ok?
Ok, galera? Fez o exercício aí? Vamos conferir e ver se está certo? Como é que você desenvolveu esse exercício? Ó, na sala de aula, alguns alunos fez da seguinte forma, contou todos esses quadradinhos aqui. Também está certo, tá? Como nós estamos trabalhando com o quadrado, eu subdividi em vários quadrados. Olha só como ficou. Ó, aqui a parte de cima da cruz, vamos contar, ó. 1, 2, 3. A base 3 e a altura 1, 2, 3. 3, então eu tenho um quadrado de lado 3, certo? Agora observa, aqui também, ó, um outro quadrado de lado 3, ó. 1, 2, 3. A altura 1, 2, 3. Todos esses quadrados são de lado 3 por 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A mesma coisa esse, a mesma coisa esse e esse. Ao todo, nós temos ali quanto? 6 quadrados, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Calculando o lado, a área, perdão, de um quadrado, eu vou ter o quê? A área do quadrado é L elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ter o quê? 3 elevado ao quadrado, que vai ser 3 vezes 3. 3 vezes 3 vai me dar 9. A área de um quadradinho é 9 centímetros quadrados. Logo, nós temos o quê? 6, não é isso? Então, é só eu pegar, ó, 9 vezes 6, 54. 54 centímetros quadrados, certo? Então, ó, qual a minha alternativa correta? A alternativa C, 54 centímetros quadrados, ok? Professor, mas eu contei aqui tudo, deu 54, não tem problema, tá ótimo, você acertou o exercício, tá? Como nós estamos fazendo a área do quadrado, estou focando nos quadrados, tudo bem? Então, vamos lá. Agora, a mesma coisa, ó, parecido com aquele ali, tá? Então, ó, questão 50 também da prova Paraná desse ano, de 2020, tá? Só que eu fiz uma adaptação nela, para a gente trabalhar com quadrados. Então, olha só. Ricardo reservou parte de seu terreno para o plantio de hortaliças, tá? Então, aqui está o terreno dele, ele reservou uma parte para hortaliças. Na malha quadriculada abaixo, essa parte está representada em cinza. Então, eu tenho aqui, ó, uma região cinza que é um retângulo, e outra região cinza que também é um retângulo, certo? Qual a área em metros quadrados reservado para o plantio de hortaliças? Então, tem a alternativa A, 36 metros quadrados, B, 40 metros quadrados, a C, 64 e a D, 70 metros quadrados. Então, ó, vou dar um tempinho para você resolver e vou dar dica. Se você quer transformar essa área aqui em quadrado, que também vai dar certo. Pronto, falei, agora não tem mais jeito. Então, ó, tenta fazer e resolver, eu volto para a gente corrigir, ok?
Ok, pessoal? Resolveu aí? Vamos pensar então, ver se você conseguiu encontrar os quadrados aí que eu falei? Olha só, então nós temos aqui a região de cinza, né? Um retângulo, certo? Então, ó, eu fiz da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu cortei esse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, 6 ali e 6 aqui também. Peguei esses dois aqui, ó, e juntei em um só, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 ali, recortei ele. O outro também eu coloquei aqui, ó. Aí, sobrou aqui, ó, 1, 2, 3. Esse 3 aqui, com esse 3 aqui, ó, juntei lá e fiz um quadrado de 6 por 6, tá vendo, ó? 3 para cá e 3 para lá. Então, juntei tudo, ó, deu um quadrado maior de 6 por 6. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora aqui, ó, na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, a área do quadrado não é lado vezes lado. Olha só, então, lado elevado ao quadrado. O meu lado não é 6 elevado ao quadrado, então eu vou ter 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36 metros quadrados. Ok? Então, a alternativa correta, a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Professor, mas eu contei os quadradinhos. Não tem problema, tá? Corretíssimo. Chegou no 36, chegou na resposta correta, ok? Bom, agora, ó, exemplo, tá? Exemplo não, esse exercício você vai fazer a mesma coisa. Vai calcular aqui, ó, a área desse H, tá? Então, ó, lembra que a gente decompôs na aula passada algumas figuras, né? E compomos novamente? Você vai usar a mesma estratégia, tá? Tenta pegar essa figura aqui e transformar em quadrado. Essa é a dica, tudo bem? Então, ó, calcule a área da figura abaixo. Então, eu tenho um H aqui, a base aqui, ó, dessa perninha é 2, aqui 2, também 2. A altura eu tenho 2, mais 2 e mais 2. Então, tenta pegar essa figura e transformar em quadrados para você calcular, ok? Eu volto para a gente corrigir na sequência. Vamos lá.
Ok, galera? Fez a continha aí? Vamos conferir ver se está certo? Olha só. Então, ó, deixa eu voltar aqui, né? Ó, você tinha essa figura, veja. Durante a sala de aula, uma vez nós resolvemos essa figura da seguinte forma. Um aluno transformou isso aqui num retângulo. Então, a área do retângulo nós já aprendemos, né? Tá? Então, ele transformou num retângulo, ali outro retângulo e no meio ficou um quadrado. E outro aluno desenvolveu da seguinte forma, o que nós estamos estudando agora, a área do quadrado. Olha só, ele dividiu a figura em quadrados do mesmo tamanho. Por isso que é importante a gente descobrir as fórmulas. Imagina, se essa figura é bem grande, tivesse aqui uns 333.902 quadrados, tá? Esse número não existe, estou fazendo de conta, né? Mas imagina, você ia contar todos? Não, né? Por isso é importante conhecer a fórmula, tá? Então, ó, nesse caso, ó, aqui não tenho 2, aqui também 2. Então, eu tenho um quadrado de 2 por 2. A mesma coisa aqui, ó, é 2 na base e é 2 na altura. Então, ficou o quê, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou o quê? 7 quadrados. Qual que é a área de um quadrado desse daqui? Não é 2 por 2? Então, está aqui, ó. A área do quadrado é L elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 2 elevado ao quadrado. Vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, ó, um quadradinho, eu tenho 4 metros quadrados, certo? Eu não tenho 7 aqui? Eu tenho 7. Então, vai ser 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28 metros quadrados. Tudo bem? Tá? Professor, eu fiz pelo formato de um retângulo. Não tem problema, você vai chegar no 28 metros quadrados também. Tranquilo? Vamos para mais um? Ó, então, ó, mesma coisa que o exercício anterior. Vamos lá. Ó, cálculo de área por decomposição e composição de figuras, tá? Uma folha de zinco tem a forma da figura abaixo, tá? Então, parece aqui uma letra T, né? A forma da figura. Quantos centímetros quadrados de área tem essa folha? Então, a mesma coisa. Separa a figura, calcula uma e depois você calcula a outra figura. E no final, soma todas elas, tudo bem? Então, vou dar um tempinho para você fazer e eu volto para nós conferirmos.
Ok, galera? Fez o exercício aí? Vamos conferir e ver como é que, se está certo ou não? Vamos lá? Olha só. Então, eu tenho aqui, né, uma folha de zinco, tá? Então, o que é uma folha de zinco? É uma chapa de ferro, tá? Uma chapa de aço, tá? Normalmente, aquelas que colocam em telhado, por isso que chama folha de zinco, tá? De cobertura. Então, ó, agora, esse T aqui, nessa figura, eu desmembrei ela em vários quadrados. Olha só. Bom, se daqui até aqui é 2, e daqui até aqui é 2, então eu desmembrei esse para cá, e aqui, ó, ficou 2, 4, 6. A altura, 2. Então, ó, 1, 2, 3, 4 quadrados, tá? De lado 2. Então, qual é a área de um desses quadrados aqui? Olha só, a área do quadrado é L elevado ao quadrado. L é o meu lado, então eu vou ter aqui, ó, 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Um quadradinho, tá? Um quadrado desse tem área de 4 centímetros quadrado, ok? Bom, aqui eu tenho quantos quadrados? 4. Então, eu vou ter 4, que é a área de 1, vezes 4 unidades aqui. 4 vezes 4, 16 centímetros quadrados, ok? Agora, olha só, tem gente que eu acredito que fez diferente, ou da mesma forma que eu vou demonstrar agora, ó. Olha aqui no quadro. Então, gente, ó, eu peguei, puxei para baixo ali a parte de baixo, né? Então, são 2 aqui e 2 ali também. E esse daqui eu deixei ele inteiro, como um retângulo, tá? Então, eu tenho o quê, ó? A altura do meu retângulo é 2, tá? E a base é 6, porque essa parte também é igual a essa, que é a minha base. Então, ó, relembrando da aula anterior, a área do retângulo, qual que é a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, tá aqui, ó, base vezes a altura. Quanto é a base? 6. Então, a área do retângulo é igual a 6 vezes a altura, 2. Então, aqui vai ser 2. Então, logo, a área do meu retângulo, 6 vezes 2, 12. 12 o quê? Qual é a minha unidade de medida? Centímetros. Então, eu vou ter centímetros quadrados, ok? Agora, qual é a área desse quadrado aqui? Ó? Bom, a área do quadrado, né? O Qzinho aqui vai ser L elevado ao quadrado. Quanto que é o meu lado? 2. Então, eu vou ter aqui, ó, a área do quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado. Quantas vezes esse 2 aqui vai se repetir? 2 vezes. Então, tá aqui, ó. A área do quadrado é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. A área do quadrado é igual a 4. Se eu deixar assim, está errado. O que que falta? Ah, isso, a unidade de medida, que é o centímetros quadrado. Acabei, né? Não, né? O que que falta? Somar as duas áreas. Então, eu tenho aqui, ó, a minha área total, que é a área do retângulo e a área do quadrado. Qual é a área do retângulo? 12. Então, está aqui, ó, 12 mais a área do quadrado, 4. Então, 12 mais 4, a área total é igual a 16. Certinho, né? Ah, não, falta aqui, verdade, ó, quase que eu perdi um décimo. Então, centímetros quadrado, ok? Então, a área dessa figura aqui, ó, olha só, total é quanto? 16 centímetros quadrados. Então, tá aqui, tá vendo? Aqui tá bem mais bonito que no quadro, né? Ainda bem que tem teologia, olha só, tá? Base vezes a altura do retângulo, 6 vezes 2, 12. A área deste quadrado menor, a área do quadrado, L ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Portanto, a minha área total, 12 mais 4, que vai dar 16 centímetros quadrados. Ok? Acertou aí? Se não acertou, não fique triste. Persista, tá? Não tem problema, o erro nos faz aprender cada vez mais. Então, ó, exercício 6. Vamos lá. Olha só. Na casa de Paulo, há 2 quartos. Bom, olha só, o quarto A e o quarto B, tá? Um na forma de um quadrado e o outro aqui desenho, que é na forma de um retângulo.
há uma forma de um quadrado e o outro retangular. Esses quartos têm a mesma área. Olha só, presta atenção no enunciado. Os quartos têm a mesma área. Então, a mesma área que tem nesse daqui, vai ter ali no retângulo, tá? Qual é o comprimento do quarto retangular? Ó, o comprimento do quarto retangular. Tá vendo que eu tenho ali uma medida? Mas aqui eu não tenho. Então, o desafio é você descobrir qual é o comprimento desse retângulo aqui. Eu vou dar um tempinho e aí eu volto para que possamos corrigir juntos, ok? Ok, galera? Tentou desvendar o segredo aí? Vamos resolver junto então? Vamos lá? Olha só. Então, ó, veja bem, eu já tenho aqui, ó, um quadrado. Qual que é esse lado? 12. Então, eu vou descobrir qual que é a área desse quadrado. Vamos aqui no quadro fazer?
Olha só. Bom, se esse lado aqui é 12, opa, esse lado aqui também vai ser 12, não é? Qual que é a área do quadrado? É lado elevado ao quadrado. Então, está aqui, ó. A área do quadrado, o lado é quanto? 12. Então, eu vou ter 12 aqui elevado ao quadrado. Ah, olha, lembra? Eu sempre estou batendo nessa tecla. Quem fez aquela atividade de raiz quadrada? 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, quem fez, ó, quanto que é 12 elevado ao quadrado? Então, eu vou ter o quê? A área do quadrado é igual a 12 vezes 12. Quem já fez aquele exercício umas 2, 3, 10 vezes, já sabe que 12 vezes 12 é 144. Então, está aqui, ó. A área do quadrado vai ser 144 metros quadrados. Não pode esquecer desse doisinho aqui. Professor, por que não pode esquecer? Veja, se você esquecer desse metros quadrado, você está dizendo para mim, ó, que o quarto tem 144 metros. Vamos pensar, estica o metro, 144 metros em linha reta. Não é isso? É o quê? É 144 metros quadrados, ok? Então não pode esquecer disso. Bom, eu descobri que esse quadrado aqui, ó, ou esse quarto, tem 144 metros quadrados. Qual que vai ser o comprimento, que é isso que pede o enunciado, desse quarto aqui? Eu não sei. Eu sei que esse quarto aqui também tem a mesma área daquele ali, tá? Ó, esses quartos têm a mesma área. Então, olha só, esse é 144, esse aqui também vai ter 144 metros de área. Eu não sei essa distância, né? Então, olha só, qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. A base você tem? Não, não tenho. Então, eu vou deixar pontinho aqui, ó. A altura eu tenho. A altura é o quê? É 9, então vai ser 9. Agora, a área total eu tenho, não tenho? Tenho. Quanto que é? 144. Veja, uma igualdade. Tudo que é desse lado é igual ao que está do outro lado. Agora, vamos pensar, pessoal. Que número que eu vou pôr aqui, ó, vezes 9, tem que me dar 144. Sei não, professor. Pensei no 10, vamos pôr o 10 aqui. 10 vezes 9 vai dar 90, ó. 90 é igual a 144? Não. Então, não pode ser o 10. Vamos pensar em outro número, certo? Então, o 10 não deu certo. Vamos pensar aqui no 15. Ó, o 15 é a mesma coisa aqui. O 10 mais o 5. Não é isso? Então, vou pegar esse número aqui, ó, vezes o 9. 9 vezes 10 me dá 90. 9 vezes 5, 45. Ó, 90 com 45 vai dar 5. Empresta 1 aqui, vai dar 135. 135 é igual a 144? Não. Então, também não deu certo. Então, quem é o próximo para me chegar mais perto aqui? Então, eu vou colocar o 16. Aí, vai dar certo. Olha só. Então, aqui no lugar do 5 vai vir o 6. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 6, 54. Ok? Então, ó, dá 4 aqui. 9 mais 5 dá 14. Bingo! 144 é igual a 144. Então, qual é o comprimento do meu retângulo? Que é o que está pedindo aqui, ó. Ou a base do meu retângulo vai ser o quê? 16 metros. Essa é a minha resposta. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, bonitinho também aqui, ó, resolvidinho para vocês verificar, ó, a área do quadrado, certo? E ali a área do retângulo, ó. Então, 16 vezes 9, 144. Tudo bem, gente? Compreendeu aí a mensagem? Conseguiu descobrir? Então, ó, o comprimento do quarto retangular é de 16 metros. Ou seja, esse comprimento aqui, que eu posso chamar de base, é 16 metros. Tudo bem, galera? Compreendeu aí?
Então, ó, hoje nossa aula foi o foco da área do quadrado, tá? O que é a área do quadrado? É L elevado ao quadrado, ou lado vezes lado, tá? Então, não esqueça que em algum momento você pode decompor as figuras e compor as figuras para resolver a área, tá? Caso tenha área total do quadrado, é possível determinar a medida do seu lado, tá? Se você sabe da área total, é só imaginar que número elevado ao quadrado vai dar aquela área, ou seja, ele vezes ele mesmo. Tudo bem? Bons estudos aí para vocês, não desanime e até a próxima. Grande abraço!